Bom dia, nono ano, tudo bem? Sendo mais uma semana, né, de português. Hoje é dia, deixa eu ver no calendário, dia 17 de junho. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento, então, à nossa aula, ao nosso segundo bimestre. Abram comigo aí o livro na página 130 e 131. Então, nós vamos abrir mais uma unidade do livro, a unidade 4, tá? Que tem como temática respeito aos direitos de todos. Importante, né? A gente está vivendo aí uma explosão, um mundo todo nervoso, né? Com os últimos acontecimentos, seja caso de racismo, de negligência, de corrupção. A gente já está vivendo uma pandemia e dentro disso tudo tem vários problemas políticos e que mais uma vez a gente vê o direito, né, do indivíduo sendo ferido, né? Então a gente vai ver aqui um gênero textual que se refere a essa temática, né, aos direitos de todos, tá? Reparem aí essa imagem bonita, né? A gente está vendo aí uma pista de corrida e tem um idoso, né, participando aí dessa corrida. Lá na legenda, no final da página 131, diz assim: a atleta indiana Mann Kaur, aos 101 anos, pararam para pensar? 101 anos, compete na corrida de 100 metros no World Masters Games, na Nova Zelândia, em 2017. Então, tem uns 3 anos aí, né, essa imagem. Será que ela é viva ainda, essa senhorinha de 101 anos? Mas que bonito, né? A gente vê aí, em idade avançada, ainda competindo, né? Do jeito dela, no ritmo dela, mas participando aí, praticando um esporte. Isso é uma boa imagem, né? E essa imagem, ela vai trazer discussões, né, a respeito desses direitos, né? Acompanhem comigo aí na página 130. Eu tenho aí, ó, estudo da imagem. Vamos ver o que essa imagem quer dizer para nós. Observe a imagem e leia a legenda e o box Saiba Mais. Então vamos lá no box Saiba Mais. O World Masters Games é uma Olimpíada voltada para idosos que acontece a cada 4 anos. Eu nem conhecia, não sabia que tinha uma Olimpíada só para idosos. Muito justo, né? Em 2017, os jogos aconteceram na Nova Zelândia. Lá, a atleta indiana Mann Kaur, que começou a correr aos 93 anos de idade, olha só, eu não consigo nem imaginar com 93 anos de idade, eu já estou aqui com 32, quase 33 anos, e já dói a perna, já dói as costas, já dói não sei o que. Imagina correr, participar de uma Olimpíada com 93 anos. Completou a prova de 100 metros em 1 minuto e 14 segundos e conquistou sua 17ª medalha de ouro. Que vergonha! Né? Momento de vergonha alheia. A velhinha, com 93 anos de idade, 17ª medalha de ouro, ela correu 100 metros em 1 minuto e 14 segundos. Né? Enfim. 1. Troque ideias com os colegas porque uma idosa de 101 anos ganha tanto destaque ao participar de uma competição esportiva. Primeiro que uma competição oficial esportiva, uma Olimpíada para idosos, não é algo comum, eu não conhecia, então já é algo diferente, né? E 101 anos, uma idade avançada, em que as pessoas são consideradas, né, já idosas, já incapazes de fazer alguma coisa, ou que não aguenta, muitas dores, muitas doenças. Essa velhinha aí, 101 anos, fugiu de qualquer tipo de padrão, né, e ganhou 17 medalhas de ouro, né? Então não é comum a gente ver uma situação dessa. Vamos lá. 2. Na imagem, a atleta Mann Kaur competiu sozinha, pois não havia outros corredores com mais de 100 anos para disputar com ela. Aí, né? Por isso que ela ganhou, né? Também, mas claro que não é só isso, né, gente? Força de vontade, né? É engraçado, né? Mas é legal. Ao ser questionado sobre isso, disse: estou muito feliz, vou correr de novo, não vou parar. Em sua opinião, o que explica essa vontade da atleta? A gente vê aqui que é muito mais do que você ganhar uma competição, não é? Até porque para ela não era competir, porque não tinha ninguém para competir com ela, mas ela era alcançar a meta, né? Conseguir chegar lá,
através do esforço, você desafiar o seu corpo naquela idade, né? Então isso era muito significativo para ela nesse sentido. 3. Em sua opinião, o que pode limitar uma pessoa? A idade é fator de limitação? Não, porque ela tem 101 anos e participava de uma Olimpíada com várias medalhas, né? Um corpo que de 101 anos já é um corpo, né, que já tem os seus problemas, mas mesmo assim ela se esforçou e conseguiu. E tô eu aqui com 32, quase 33, que não consigo nem esticar minha perna direito, né? Tenho que tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa, né? Porque eu gosto de assistir esporte, mas eu gosto de praticar esportes. Acho, esporte, academia para ir, né? Meta de vida, voltar para a hidroginástica. Será que eu consigo? As opiniões dos outros com suas condições físicas ou emocionais ou a idade, isso é limitar, né? Você se limitar pelo que as outras pessoas vão falar, né? Às vezes, né, uma coisa que eu me sentia muito coisa na academia, além de eu achar muito pra mim, né, gente, eu não sentia atração por fazer exercício na academia, que eu acho enjoado. Eu via, né, aquelas mulheres todas saradas, todas bonitonas, esbanjando saúde, corpo bonito. Aí que me dava uma depressão, sabe? De que, pra eu chegar ali, tanto esforço. Mas será que eu queria chegar ali realmente? Será que era aquele corpo que eu queria? Então a gente não tem que ficar pensando na opinião dos outros, né? Às vezes a pessoa não fala nada, né? Mas você começa a colocar um monte de coisa na cabeça, né? Então as condições físicas, no caso aí, né, se espera de um idoso que ele tem problema de escória, problema de respiração, problema de diabetes, problema de colesterol, aquela coisa toda. Mas isso não impediu a donazinha ali, né, a vovozinha, de fazer os exercícios delas, de competir, né? Então a gente tem que pensar nessa questão do limite, tá? É a gente que impõe, é a sociedade que impõe, né? Há limite mesmo ou é só desculpa para não fazer, né? Então vamos lá. Nessa unidade 4, então, nós vamos ver o gênero textual. Não sei se vocês já viram, já estudaram, já leram, que é o carta aberta. É um tipo de texto muito em voga hoje também, tá? E quando eu vi aqui que era carta aberta, que ela circula geralmente em revista, no gênero jornalístico, mas hoje as redes sociais elas estão se comportando como um grande repositório de vários gêneros textuais. E teve uma treta aí, não sei se vocês ficaram sabendo, daquela cantora americana Lana Del Rey, né? Que as músicas, coloca aí, você vê, as músicas dela são bem melancólicas, né? Assim, eu tenho uma música dela que eu gosto bastante, mas assim, o gênero dela é aquela música calma, melancólica, intimista, mas ela tem aí milhões de fãs, tá? E a Lana se meteu numa encrenca danada, porque ela colocou uma carta aberta lá acho, não sei se foi no Instagram, né? Porque Twitter tem limitação de texto. Acho que foi no Instagram dela. Nossa senhora, aquilo rendeu. Porque eu, assim, quando tô de boa, não tô fazendo nada, tem uns canais aqui no YouTube de treta, falar de treta de famosos, de celebridades, que eu gosto de sempre ficar antenada, né? E a Lana, ela colocou uma carta aberta no Instagram dela, textão, né? Falando sobre a questão dos vídeos dela, que ela acertou como é que eu vou dizer? Eu tô resumindo, né? A carta dela tá lá em inglês, quem tiver interesse entra no Instagram dela, mas tem vários canais de fofocas aí, inclusive da Foquinha, que ela fez um vídeo só para explicar essa treta aí da Lana, essa carta aberta que ela colocou. Porque a Lana, ela foi criticada porque a comunidade, né, os fãs, os críticos, sei lá, falavam bastante que os vídeos dela, as músicas, falavam muito sobre os relacionamentos abusivos, essa questão da posição da mulher na sociedade, né, que de certa forma ela estava apoiando aquilo tudo, né. Aí foi uma resposta que ela deu, ela botou no Instagram essa carta aberta, falando para todo mundo, se expondo, né, falando sobre a pessoa dela como artista, mas a explicação que ela deu, assim, o posicionamento dela não caiu muito bem, não, porque pela forma como ela se expressou, não foi muito esclarecedor ali, deu a entender aí, ficou
muito oportunizou para as outras pessoas, né, para os fãs e todo mundo, a interpretar de várias formas o que ela disse. Não ficou muito assim claro que ela realmente negava aquilo tudo, né? Então soa meio estranho o pensamento dela. As pessoas estranharem, ó, caindo em cima, porque hoje em dia ninguém perdoa nada, né? Rede social, você tem que pensar muito bem antes de postar alguma foto, dizer o que pensa, porque qualquer coisinha hoje em dia também é motivo para cancelamento, né? Mas a fala da Lana realmente ficou muito confusa. E para piorar, ela citou o nome de vários artistas ainda, né, colocando ali dentro daquela confusão, né? Mas enfim, foi uma carta aberta. Ela publicou lá para todo mundo ler, né, quem se interessasse, dizendo a opinião dela sobre alguma coisa, né? Então vamos na página 132 e 133, tem aí um exemplo de carta aberta. Antes, vamos ler lá, leitura, contexto. Qual é o contexto dessa carta que foi publicada aqui, ó? Diferentemente da carta pessoal, quem escreve uma carta? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma amiga neta de uma vizinha aqui, que ela sempre vinha passar férias de janeiro aqui na rua. E ela era muito minha amiga, então a gente brincava. Quando ela tinha que voltar em fevereiro, poder estudar, era uma dor. E a gente ficou anos e anos se correspondendo por carta, né? Era muito interessante. Então, quando a gente fala carta, a carta aberta não é uma carta pessoal, assim, que é privada, que o assunto é íntimo, é entre você e a pessoa que você está se correspondendo, que antigamente, quando não existia Twitter, não existia celular, não existia nada, era a forma de correspondência, a principal, talvez única forma de correspondência, muitos segredos aí nas cartas, né? O conteúdo da carta aberta é público, tá? Por isso ela é chamada aberta. Essa carta é publicada em meios impressos ou digitais que podem ser visualizados por muitas pessoas, tá? A carta aberta que você lerá a seguir foi escrita para alertar as pessoas sobre as condições enfrentadas pelos idosos em nosso país. Por isso, aquela imagem lá da velhinha de 101 anos, né? Fazendo lá a corridinha dela. Então, essa carta é uma carta aberta à população. Então, a carta aberta é um texto que fala, critica, debate algum tipo de assunto que diz respeito a todo mundo, tá? Então, e ele é publicado, né? A carta aberta é publicada justamente em meios em que possa ser acessível, em mídias, né, televisivas, rádio, jornal impresso, jornal digital, agora as redes sociais, que né, como eu falei, está sendo uma forma das pessoas colocarem lá, né, porque todo mundo tem acesso, né? Carta aberta à população. A AMPID, Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Idosos e Pessoas com Deficiência, lançou carta aberta ao povo brasileiro no Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, assinalando que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos. Então, no Brasil, ainda há muito que se fazer ainda pelos idosos, né? Prezados cidadãos, ou seja, você é um cidadão, eu sou uma cidadã, então essa carta também é para isso, tá? Todos sabemos que, embora muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, a realidade é que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos. Logo no primeiro parágrafo já coloca aí o problema, que os direitos dos nossos idosos brasileiros não foram totalmente atendidos. Olha só como eles se referem, prezados cidadãos. Todos sabemos, na terceira pessoa aí, todos, está se incluindo. Então, todo mundo está dentro do barco, né? Diante de um quadro de crescente envelhecimento populacional, é urgente questionar se estamos de fato preparados para o impacto que esse fato representa em nossa sociedade. O que estamos fazendo para dar visibilidade a 13% da população brasileira? Então, os idosos alcançam 13% da nossa população. Será que temos uma verdadeira política pública apta a defender os direitos das pessoas idosas, principalmente oferecendo serviços que atendam às necessidades específicas desse grupo? Que comprometimento temos com a dignidade humana e quais as nossas ações de prevenção e combate a todas as formas de violência?
Ah, isso não tem nada a ver comigo. Eu não tô nessa, não sou idoso, mas vai ser um dia, né? Se você chegar lá, nessa idade, né, que é um privilégio, você vai querer ser tratado mal, você vai querer que algum direito seu falte. Não, né? Então esse é um problema de todos nós, né? E a gente está vendo isso na realidade, né? A gente vê aí, ó, se você liga o jornal, esse jornal SJTV, Jornal Hoje, vários idosos que morreram com Covid por falta de leito, porque não foram priorizados, né, o atendimento dessas pessoas que têm mais necessidade, foram negligenciados e morreram, né? Então, gente, não é só porque a pessoa é idosa, né, que ela já está velha, que já viu bastante, que chega de viver. Não é isso, ela tem direito à vida como qualquer outra pessoa. Mas, infelizmente, isso não é visto, né? Por tudo isso, nós da AMPID, através de nossos associados membros do Ministério Público, atuantes em todas as regiões do país, além de parabenizar por esse dia, queremos também manifestar nossa preocupação com o futuro dos idosos no Brasil. Defendemos a necessidade urgente de aí ele vai colocando de A a letra E o que precisa ser melhorado. Construir ou mapear uma rede de proteção do idoso com serviços específicos, principalmente nas áreas de saúde e de assistência social. Ah, isso existe? Existe, mas será que funciona em todos os lugares? Atende realmente a necessidade dos idosos? Né? B, lá na página 133. Adotar uma política nacional de cuidados de longa duração frente ao aumento de idosos dependentes e a necessidade de se oferecer apoio às famílias. C. Prevenir e combater a violência nos transportes através da sensibilização e capacitação de motoristas, cobradores e empresários do setor. Às vezes o ônibus nem para o idoso entrar. Às vezes o idoso entrou e o sujeito olha até assim para o lado que a gente está dormindo para não levantar para o idoso sentar. Né? Letra D. Divulgar os direitos das pessoas idosas através de campanhas, palestras e eventos junto à população em geral. Principalmente as crianças, né? A aprender aí a respeitar os mais velhos e ajudá-los, né, nessa luta. E. Inserir conteúdos voltados ao processo de envelhecimento em todos os níveis de ensino, que faz parte da vida, gente, ficar velho, né? Buscando o fortalecimento dos vínculos intergeracionais, o respeito e a valorização do idoso, a eliminação do preconceito e a produção de conhecimento sobre a matéria. Então isso é importantíssimo. Estamos fazendo isso agora? Vocês aí da nova geração, adolescentes, né, a gente vê a importância dessa fase da vida que tem que ser resguardada, tem que ser respeitada, né? A responsabilidade é enorme e os desafios são constantes, sendo que a nossa missão é desenvolver um âmbito nacional, políticas e ações de integração com órgãos de entidade, promovendo a cultura jurídica relacionada aos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, esperando contribuir para um mundo mais justo, igualitário e solidário. É o que todos nós queremos, né? Temos a esperança de que todos, principalmente gestores, governantes, legisladores e representantes da sociedade civil, reflitam urgentemente sobre a necessidade de investir nessa causa. Uma causa importantíssima. Aí no canto direito da página 133, ele está explicando um pouco mais sobre essa organização, né? Sobre essa associação. A AMPD é uma associação que estimula e apoia ações voltadas para o aprimoramento, o conhecimento científico relacionados aos direitos de pessoas com deficiência e idosos. Atua junto ao Congresso Nacional, à ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a OE, que é a Organização dos Estados Americanos, para acompanhamento de projetos e processos de convenções internacionais no âmbito das pessoas com deficiência e dos idosos. Constituído por profissionais de diversas áreas e de diferentes regiões do país, o Portal do Envelhecimento procura divulgar artigos de credibilidade de fácil leitura. O portal oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo e acredita que a gratuidade desse conteúdo ajuda a fortalecer a cultura da longevidade. Né? Então, todas as gerações precisam aprender, se instruir para saber cuidar, né, dos nossos idosos deficientes, que são seres humanos. Beleza?
Continuando, então, vamos lá para a página 137. Na próxima aula, nós vamos corrigir os exercícios da página 134 a 136. Então, na página 137 e 138, ele explica, né, de forma bem didática a função, as características e estrutura da carta aberta. Então, acompanhe na página 137. A carta aberta pertence ao grupo dos gêneros epistolares. O que é uma epístola? Carta, né? Então, é um tipo de carta. Relativa a diferentes tipos de cartas. Assemelha-se à carta pessoal em sua estrutura, pois se dirige a um destinatário. Você escreve a carta aberta para um destinatário. Discorre sobre, ou seja, explica, né, sobre um tema e finaliza identificando o remetente. Diferentemente da carta pessoal, a carta aberta geralmente indica no seu título que é aberta, tá? Quanto ao tema, a carta aberta trata de assuntos de interesse coletivo. Geralmente realiza um protesto, uma queixa, uma denúncia, um alerta ou uma reivindicação, sempre baseada na apresentação de argumentos que fortalecem a reivindicação da carta. Argumentos. Então, a carta aberta é um texto argumentativo? Sim, com certeza. Leis, dados estatísticos, pesquisas científicas, depoimentos, tá? São tipos de argumentos que você dá mais credibilidade, mais peso para sua fala, quando você utiliza. A carta aberta pode se dedicar também à expressão de uma opinião ou posicionamento, de apoio ou desagrado. A intenção de quem escreve é convencer o leitor das razões que motivaram sua escrita. Por isso, ela é uma importante ferramenta de participação social. Foi a intenção da Lana Del Rey, né? Falar sobre a arte que ela faz, já que a arte que ela faz, a música e todas as mensagens que ela dá através das músicas, dos vídeos, né? É para todo mundo que se interesse. Então, essa foi a intenção dela, né? Argumentar em relação foi uma resposta à crítica, né? De como que ela estava tratando a mulher nos vídeos dela, a questão do relacionamento abusivo, as letras meio, né, estranhas. Mas não deu muito certo, né? Teve grande repercussão. A carta aberta é introduzida com a apresentação do problema, queixa, opinião ou posicionamento que motivaram a sua escrita. O texto da carta aberta fica mais evidente na parte do desenvolvimento, que é feita em uma análise do problema. Nessa parte também são encontrados a reivindicação e os argumentos que a fortalecem. No entanto, o tema pode ser apresentado já no título da carta. Veja alguns exemplos. Então, a carta aberta, ela é um gênero argumentativo também, e ela também tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Aí ele traz aqui alguns trechos, né, títulos de carta aberta, que já traz o assunto logo no título, tá? Isso pode acontecer. O tema sobre o que aquela carta aberta vai discutir, tá? Carta aberta da API-WTXA sobre decisão judicial que afeta a terra indígena Campa, no Rio Amônia. Segunda, carta aberta em defesa da educação de jovens e adultos no município de Fortaleza. Carta aberta aos negros e negras que lutam pelo fim da escravidão e do pensamento. Tudo a ver, né? Hoje em dia. Então, pelo título dessas cartas abertas aqui, eu tenho já uma anunciação do assunto que vai ser tratado, tá? Continuando na página 137. A carta aberta é concluída com a solicitação de uma resolução do problema apresentado ou com a solicitação de uma mudança relativa à opinião ou do posicionamento defendido dela. Tem essa questão da proposta de solução do problema, igual ao texto dissertativo argumentativo que vocês escrevem, né, em redação. Para que seja mais efetivo, é importante que aponte que tipo de solução reivindica, bem especificado, né? Evitando solicitação do tipo, reivindicamos ações consistentes, tá? Isso é generalizado. Que tipo de ações consistentes? Tem que dizer lá, essa e essa, bem especificamente, tá? Que dizem muito pouco sobre a solicitação em questão. Então, para esse tipo de carta, e tanto no texto dissertativo argumentativo também,
Não pode falar genericamente, você tem que apontar claramente o tipo de reivindicação, o tipo de solução que você quer, tá? Página 138. Considerando os contextos de produção e de circulação, a carta aberta é destinada a várias pessoas ou grupos populacionais ou mesmo órgãos, instituições, autoridades e etc. É publicada em um meio de grande visibilidade do público, a que se destina, virtual ou impresso. Sites, portais, redes sociais, jornais, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo, tá, da Foquinha, que ela fala sobre essa carta aberta e toda a treta da Lana Del Rey, né? Ou distribuída a grande quantidade de pessoas. Sua linguagem é sempre o registro formal e apresenta-se adequada à norma culta. Sim, mas hoje em dia, quando a gente publica a carta aberta assim em rede social, você tem uma quebra aí também da linguagem culta, tá? Que as pessoas têm mais liberdade na rede social. Mas a carta aberta em si, quando ela é produzida e publicada por órgãos, tá? Instituições, é linguagem norma culta, tá? Quando vai para o contexto da rede social, tem essa quebra um pouco da formalidade. Outras formas de textos reivindicatórios. Então, a carta aberta é um texto reivindicatório e não existe só ela, tem outros que ele vai falar aqui, ó. A carta aberta é apenas uma das maneiras de mobilizar um grupo de pessoas em uma reivindicação ou luta por direitos. Para isso, existem os textos reivindicatórios coletivos, como abaixo-assinado e a petição, muito utilizados hoje em dia também, tá? O que é um abaixo-assinado? Consiste em um documento específico para a solicitação de algum interesse comum a um grupo de pessoas, no qual os interessados assinam abaixo da solicitação. Seu nome se deve à forma cristalizada do seu contexto, que geralmente começa com nós, abaixo-assinados, solicitamos, ou seja, é o coletivo, né? Também, assim como a carta aberta, se refere à vontade de várias pessoas. É direcionado a uma pessoa ou órgão que possa resolver a situação sobre a qual se faz a solicitação e tem o objetivo de mostrar que um grande número de pessoas tem interesse no que está sendo solicitado. Por isso, quanto mais assinaturas tiver, mais esse interesse coletivo estará representado. Embora ainda sejam usados abaixo-assinados impressos, hoje em dia são muito comuns abaixo-assinados virtuais. Você já participou de algum abaixo-assinado virtual? Existem aplicativos que possibilitam não só a criação e divulgação de abaixo-assinados, mas também a visualização da contagem de assinaturas já recolhidas, além da rápida disseminação do documento. Né? Hoje em dia, esses aplicativos são muito mais úteis do que aquele do papel, né? Mas o do papel também funciona, existe. Estruturalmente, o abaixo-assinado indica o seu destinatário e, na sequência, apresenta a solicitação no corpo do texto, que não deve ser muito longo. Em seguida, há uma área para assinaturas, geralmente acompanhadas do número de documento dos assinantes. Por fim, vem local e data de solicitação, ou seja, o abaixo-assinado ali, ele mostra a vontade de um certo grupo de pessoas em relação a alguma coisa. Tá? É uma reivindicação. Petição. O que é uma petição? É um documento ainda mais específico que o abaixo-assinado. Ele também faz uma reivindicação, mas é direcionado exclusivamente a um juiz de direito. Juiz, lá no fórum. Tá? Para o cumprimento de direitos garantidos por lei. Os argumentos, nesse caso, devem ser jurídicos, ou seja, precisa haver uma base legal sobre aquilo, nesse caso, devem ser jurídicos, ou seja, precisa haver uma base legal sobre aquilo que está sendo solicitado, preferencialmente com a apresentação de provas do descumprimento de uma lei pela outra parte do desenvolvimento do testemunha. Então, aqui é uma situação bem mais específica, né? É destinado unicamente para o juiz, tem que ter uma base, não tem que ser uma inversionista, tem que estar muito bem estruturado, tem que se provar que alguém descumpriu alguma ordem, alguma lei, tá? E que se você está ali para fazer uma petição e pedir o conserto daquilo ali, a solução daquele problema, tá? Ela pode ser individual ou coletiva.
Mas, diferentemente dos demais textos reivindicatórios vistos nessa unidade, a petição transita na esfera jurídica, tá? Na esfera jurídica. O abaixo-assinado, a carta aberta, ela pode circular em jornal, televisão, redes sociais. Mas a petição, você não vai ver uma petição lá no Instagram, entendeu? Postada lá no Instagram, tá? Redigi-lo corretamente com todos os elementos necessários. A carta aberta e o abaixo-assinado precisam ser formais, tá? Claro que quando coloca em rede social você tem essa quebra, mas a petição, como vai para o âmbito jurídico, tem que ser muito bem escrita, uma linguagem formal, tá? Clara e objetiva. Indicação correta do destinatário, apresentação da situação, da demanda e dos argumentos legais. É fundamental para que a situação seja compreendida e atendida. Haver clareza. Não foi o caso da Lana Del Rey, né? Que não soube escrever o negócio direito. E também, não só a escrita, mas o pensamento dela também não estava muito claro. Em muitos casos, recorre-se à orientação de um advogado. Então, aí é uma coisa mais séria, né? Aí, na página 139, eu tenho organizar o conhecimento. O que você já sabe? Agora você já é capaz de analisar o modo da organização textual das cartas abertas, identificando quem a assina, o destinatário, qual a reivindicação feita, as justificativas que sustentam essa reivindicação, etc. Sim, não, mais ou menos. Se você marcou não, mais ou menos, tem que voltar. Leia de novo lá a explicação do livro de carta aberta, assista novamente esse vídeo. Se você não entendeu, entre em contato com a sua professora, ou seja, eu no privado, que eu explicarei com o maior prazer, tá? Posicionar-se criticamente em relação às denúncias e os problemas vinculados nessas cartas? Sim, não ou mais ou menos. Identificar a linguagem empregada nesse gênero textual? Já sabe? Sim, não, mais ou menos, tá? Aí, por último, eu tenho, junte-se a um colega e elabore um esquema com as principais características da carta aberta. Você vai fazer sozinho, tá? A não ser que você queira compartilhar com seus colegas no grupo, né? As questões apresentadas servem para orientar essa elaboração, mas se quiserem, acrescente mais informações. Tá? Isso aqui é só um modelo. É bom fazer isso aqui no caderno para você avaliar o que você entendeu e o que você não entendeu. Revisar esse conteúdo, tá? Consolidar aí na sua cabeça. Carta aberta, qual é a sua função? Não é para pegar lá do livro e copiar a resposta do livro. É para fazer a sua resposta com as suas palavras. Qual é a função da carta aberta? De que forma a carta aberta apresenta as suas reivindicações? Qual é o destinatário de uma carta aberta? Qual é o tipo de linguagem usado nesse gênero? Tá? Faça isso daí bonitinho no caderno, tá? Beleza? E nas próximas aulas, então, nós vamos corrigir os exercícios, tá bom? Tchauzinho.